Would you know my name if I saw you in heaven? Could you be the same if I saw you in heaven? Hoje vamos contar a história por trás da música. Fala pessoal, como vocês estão? Sim, estou de volta. Mais um vídeo para vocês, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje vamos contar a história por trás da música. Sim, atendendo a pedidos, vamos contar a história por trás da música Tears in Heaven, de Eric Clapton. Sim, dele mesmo, denominado o Deus da Guitarra. Eric Clapton, um dos poucos brancos ingleses que conseguia transitar nos pubs americanos onde predominava a música negra americana. Sim, rhythm and blues, o jazz. Clapton sempre foi muito fã de blues, de jazz, sempre se declarou muito fã de B.B. King, outro deus da guitarra. Mas Clapton era chamado pelos colegas na época de slow hand, ou seja, mão lenta. Mas isso se deve especificamente às suas referências, né? Como eu disse, B.B. King sempre foi um grande herói, um grande ídolo aos olhos de Eric Clapton. Então, entre os colegas, quando Clapton começou a se interessar em montar banda, você sabe que o Eric Clapton era guitarrista do Cream, então ele era chamado de mão lenta exatamente por isso, né? Tava na moda na época os guitarristas serem mais virtuosos, né? Um pouco mais rápidos, eu diria. E Clapton não, Clapton sempre manteve as suas referências muito nítidas. Então, pelo fato de Clapton tocar um pouco mais devagar do que os outros, ou muito mais devagar do que os outros, esse apelido de slow hand caiu como uma luva na época. Para a gente explicar a história por trás da música Tears in Heaven, a gente vai dar um pulinho no tempo. Sim, vamos voltar lá para o dia 20 de março de 1991. Conor Clapton, filho de Eric Clapton, estava em Nova York para fazer uma visita ao pai. Sim, vale lembrar que Eric Clapton havia se separado porque estava enfrentando alguns problemas com alcoolismo, se encontrou diversas vezes internado para se reabilitar. Enquanto sua mãe se arrumava, Conor Clapton se encontrava sob vigia da babá. Sim. E aí o zelador avisou de que haveria manutenção no prédio e por alguns minutos as janelas estariam abertas. A babá não se atentou e enquanto Conor Clapton brincava para lá e para cá dentro do apartamento, a babá acabou se distraindo, né, por um segundo, tirando os olhos dele, e Conor Clapton correu em direção à janela. Sim, a janela que estava aberta. Consequentemente, Conor Clapton despencou da janela do 53º andar, tendo morte súbita, morte instantânea. Isso fez com que Eric Clapton ficasse recluso por um bom tempo, se retirasse da mídia, dos holofotes. Ele foi dar um tempo. Como eu disse, ele já estava enfrentando problemas com alcoolismo, estava no ostracismo. Então a maneira de Clapton lidar com essa perda, né, com a morte do filho, foi justamente saindo de cena, tá? Esse tempo recluso fez com que Clapton tivesse várias ideias e compusesse diversas músicas. Mas para isso ele precisou fazer uma mudança radical. Sim, saiu de cena sua guitarra e entrou em cena o seu violão. E ó, a mudança deu muito certo, viu? Entre essas várias composições estava Tears in Heaven, que claramente era uma homenagem ao seu filho Conor. Tears in Heaven foi inserida na trilha sonora do filme Rush de 91, versão de estúdio.
E aí, em 92, a MTV teve uma ideia, sim. Convidou Eric Clapton para voltar aos palcos e gravar o acústico MTV. Esse aqui, ó. Disco que contém, pela primeira vez, uma versão acústica da música Layla, sim, lá dos tempos de Derek and the Dominos. E uma versão ao vivo, mais lenta, de Tears in Heaven. Disco muito bem sucedido, disco que vendeu 26 milhões de cópias ao redor do mundo, disco que foi de longe o álbum mais vendido da carreira de Clapton e um dos discos mais vendidos da série acústico da MTV e o disco ao vivo mais vendido da história da música, sim, disco que coincidentemente lhe rendeu 6 indicações ao prêmio Grammy. Só a música Tears in Heaven foi responsável por Eric Clapton vencer 3 desses prêmios, tá? 6 indicações ao prêmio Grammy e ele venceu todas essas indicações, tá? Como eu disse, Clapton, amante de blues, amante da música negra americana, esse disco mostra muito isso, tá? Um disco recheado de blues, apesar da música Tears in Heaven ter sido a responsável pelo grande impacto, né, pela grande dimensão que teve o disco. O primeiro single a ser trabalhado aqui foi a música Layla, tá? Como eu disse, era a primeira vez em que Clapton tocava essa música em versão acústica. Esse disco, além do sucesso comercial, como eu disse, foi responsável direto pelo fato de Eric Clapton retornar aos palcos. Sim, o tempo de ostracismo, o tempo de reclusão havia acabado devido ao sucesso do disco. Eric Clapton voltou a gravar. Eric Clapton disse na época que uma das maneiras que ele tinha para tentar superar a perda do filho era exatamente voltando aos palcos, sim, voltando a gravar, a compor, ocupar o tempo ali que ele tinha, né, de ociosidade, fazendo músicas e produzindo, que era o que ele mais gostava de fazer. Então esse disco acústico foi responsável diretamente por isso. Clapton ainda é um dos artistas mais cultuados da história da música, sim. Clapton ainda é capaz de lotar estádios onde quer que ele passe, sim. Qualquer turnê que Eric Clapton faça, participe de qualquer festival, ele ainda consegue arrastar multidões. Suas turnês são sempre muito bem sucedidas. Como eu disse, o deus da guitarra, o slow hand, o mão lenta, influência muito forte, muito clara no blues, no jazz e principalmente nos primórdios do rock and roll. Pessoal, por hoje é só isso. Essa foi uma história breve aí para a gente entender qual foi a inspiração para que Eric Clapton fizesse uma das músicas mais bonitas de toda a sua carreira, sim, Tears in Heaven. Eu vou ficando por aqui. Espero que eu tenha agregado um pouco aí ao conhecimento de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, curta, comente, compartilhe, ative os sininhos para não perder as novidades. E a gente se encontra no próximo vídeo.